Olá, dando seguimento ao nosso curso aqui sobre Google Formulários, vamos falar hoje, nesta videoaula, sobre validação de dados. Como vimos na nossa aula anterior, a validação de dados visa garantir que os respondentes preencham o formulário com as informações formatadas e precisas por meio de regras obrigatórias e pré-definidas. O que isso significa? Vamos entender. Vamos criar aqui um Google Formulário do zero. Clico em novo, formulário em branco. Vamos dar um nome aqui para o nosso formulário. Vamos colocar aqui, formulário, teste de validação de dados. Agora nós fazemos a inserção das nossas perguntas. Vamos começar com uma validação simples de texto, onde a pessoa vai inserir o nome dela somente com letras maiúsculas. Então eu vou alterar aqui o tipo da pergunta, de múltipla escolha para resposta curta. Repare que ao alterar aqui o tipo de pergunta, minha caixinha de opções aqui irá alterar. Então, verifiquem, eu tenho múltipla escolha, eu tenho opções de descrição, ir para a seção com base e ordenar aleatoriamente. Quando eu altero para resposta curta, a opção de validação de dados, validação da resposta, aparece para mim. Então, vamos colocar aqui um simples texto, informe seu nome completo. 2 pontos. Vamos tornar essa pergunta obrigatória para o nosso exemplo. Vamos clicar aqui nesses 3 pontinhos em colocar uma descrição, que é sempre bom, que ajuda na hora do respondente preencher. Então, coloque assim, preencha seu nome completo sem abreviações. E agora nós vamos habilitar a nossa caixa de validação da resposta. Reparem que ao clicar aqui, será habilitado uma caixa aqui em nossa pergunta. Reparem, nós temos aqui validações do tipo número, texto, comprimento e expressão regular. No nosso caso, nós vamos utilizar o tipo de validação expressão regular. Quando você altera aqui para a expressão regular, automaticamente essa caixa aqui do lado também irá alterar. Nós temos aqui uma expressão regular que contém, não contém, que corresponde ou que não corresponde a uma expressão que será inserida neste campo. Então, no nosso caso, nós vamos colocar uma expressão regular que não contém. Vamos abrir aqui colchetes A minúsculo até a letra Z minúscula e fechar o nosso colchete. Não se preocupem, pois no nosso e-book nós temos aí alguns exemplos de expressões regulares e também na ajuda do Google, que é informada no nosso e-book, você vai encontrar outros tipos de expressões regulares que vocês podem utilizar. E aqui é interessante você colocar um tipo de texto de erro, para caso a pessoa utilize, por exemplo, uma letra minúscula, ele aparecer lá para a pessoa que aquela resposta não é aceita. Então você coloque assim, preencher com letras maiúsculas, por exemplo. Vamos ver como que fica a nossa pergunta? Olha só, eu posso digitar aqui agora, por exemplo, José. Reparem, ele não deixa que eu envie a pergunta, ele apresentou erro, pois eu coloquei aqui letras minúsculas. Então, eu posso colocar aqui José com letra maiúscula no início e tentar da mesma forma. Ele não vai aceitar. Então, eu tenho que colocar letras maiúsculas no nome todo. Reparem que agora sim ele aceita eu fazer o envio das minhas respostas, ok? Bom, vamos voltar no nosso formulário aqui no modo edição, para que a gente possa inserir um outro tipo de validação de texto. Imaginem que vocês desejam agora que a pessoa digite, por exemplo, o telefone celular. E muitas vezes as pessoas digitam o telefone celular de qualquer jeito, despadronizado, e quando você tem aquilo na sua planilha, fica tudo desconfigurado. Então, nós vamos aprender a como colocar uma máscara no Google Formulário para que a pessoa possa preencher o telefone e não sair desconfigurado lá na nossa folha de respostas. Então, vamos adicionar uma pergunta. Eu poderia duplicar esta pergunta aqui, mas eu não vou duplicar porque eu já tenho um tipo de expressão aqui. Então, nós vamos fazer do zero. Então, adiciono uma pergunta. Altero novamente. Quando eu adiciono uma pergunta, ele, por padrão, coloca uma pergunta de múltipla escolha. Então, nós vamos colocar aqui resposta curta. Então, vamos lá. Informe seu telefone celular. Podemos marcar como obrigatória.
uma descrição. Você ajuda aqui também o respondente, informe no padrão DDD, por exemplo, né? 999999999. Repare que no padrão agora de celular nós temos 11 algarismos aqui que são compostos. Então isso já te dá uma dica de como que a gente pode fazer a nossa máscara, ok? A nossa validação. Então nós vamos vir aqui novamente em nossos 3 pontinhos, clicar em validação da resposta. Eu poderia colocar aqui que ele só aceitaria um número inteiro, por exemplo. No entanto, qualquer número que a pessoa digitar será aceito. Então, a gente tem que fazer com que a pessoa digite o seu número de celular com 11 algarismos aqui. Tá? Caso ela não tenha um número de celular, vou mostrar para vocês qual que é a dica que a gente utiliza. Então, novamente, nós vamos utilizar um tipo de expressão regular. Reparem que aqui em nosso e-book, nós temos aqui já alguns tipos de padronização de validação. Olha só, para telefone, vamos verificar? Eu poderia utilizar este tipo de validação aqui, ó, este tipo de expressão. Bastaria eu vir aqui copiar e colar em nosso formulário, ó, expressão regular, correspondência, padrão, colar, que a pessoa teria que digitar este padrão de telefone, ou seja, ela teria que colocar aqui, abre parêntese, DDD, fecha parêntese, o número, traço, mais o complemento do número. Né? Então, vamos fazer um teste para ver? Aí você pode novamente colocar um texto, preencher no padrão, 2 pontos, 31, 29, tracinho 9999. Aqui nós vamos alterar também o padrão, pois na descrição não tem que indicar para a pessoa qual que é o padrão correto que ela vai preencher. Então, reparem, eu vou colocar o meu nome, por exemplo, José, e aqui o padrão. Se eu digitar aqui, ó, 31999999999, ele não vai apresentar o erro para mim. Então, eu teria que colocar um número de telefone neste padrão. Então, se eu copiar aqui e colar, por exemplo, eu não vou colocar um número de alguém aqui para não dar problema. Reparem que ele aceita. Né? Mas caso você queira também colocar uma validação mais simples, que é sem utilizar aqui os parênteses e o traço, a pessoa possa simplesmente digitar assim, ó, 31999999999, nós vamos mostrar como que isso fica. Eu novamente venho aqui em edição da minha pergunta, e aqui, ó, expressão regular do tipo correspondência, nós vamos alterar aqui. Nós vamos colocar aqui, abrir colchetes. A pessoa pode digitar qualquer número de 0 a 9, fecha colchetes, e o tamanho dele exatamente 11. Então, esta é a minha expressão regular para que eu possa digitar um número de telefone, somente números, sem utilizar aqui parêntese e o traço no meio do número do telefone. Então, eu venho, novamente, ajusto o meu Google Formulário e coloco aqui um texto de ajuda caso a pessoa preencha incorretamente. Agora, você deve estar me perguntando, Bruno, e se a pessoa não tem celular? Você pode dar uma dica aqui, ó, vírgula, caso não possua celular, preencher 00, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Acho que passou aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Passamos 2 zeros aqui, então vamos apagar. Caso a pessoa não possua telefone celular, ela vai preencher neste padrão, ok? Então vamos fazer um teste. Reparem que agora, ó, já alterou o texto aqui, eu vou colocar novamente José e vou colocar aqui 3199999, por exemplo, 8596. Reparem que aí o meu número de celular foi aceito. Caso a pessoa tente digitar um número a menos, ele não aceita. Se a pessoa não possui um número de celular, é só ele preencher este valor aqui por padrão. Então, eu posso copiar aqui e colar. Reparem que ele aceitou meu número, esse número, porque corresponde a 11 algarismos, né? O 0 repetido 11 vezes. Ou então, eu poderia colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, ok? Bom, pessoal, sobre validação de dados, a princípio, é isso. Nós temos outros exemplos aqui em nosso e-book de validação de dados, então eu não vou passar por todos. Caso você precise aí no seu dia a dia, basta você fazer a consulta aqui em nosso e-book,
copiando aqui a expressão que já está aqui pronta para vocês, né? E fazendo a inserção aqui no tipo de pergunta aí conforme a sua necessidade, ok? Um abraço.